amabilidade do reverendo Eliomar, né? Que escutem com reservas, mas tudo bem, né? Então eu quero agradecer mesmo a amabilidade do reverendo Eliomar por dar-me essa oportunidade, essa alegria de estar aqui. É uma alegria que pesa, viu? Fala a verdade. Eu estava comentando lá na porta, quando eu cheguei, rapaz, tinha um monte de vocês desse tamanhozinho assim, ó, né? Tem umas histórias do... Cadê ele? Cadê o Fabrício? Ele correu, ele... né? Tem umas histórias do Fabrício, depois eu conto para vocês, né? Eu só contei ele não o pessoal da Igreja Central, só o pessoal lá que está sabendo, né? Não, mas quando eu cheguei, ele era recém-nascido, né? Bebezinho, né? E tá aí tocando no louvor, graças a Deus, né? Da minha igreja, a gente precisa disso ainda. Mas é tão bom nós vermos gerações que nós conhecemos, filhos que nós criamos, andando nos caminhos do Senhor. Vocês não fazem ideia do que é isso. Vocês jovens ainda não fazem ideia do que é isso. Para nós conhecemos vocês. E é tão bom quando a gente vê que isso é uma expressão de legitimidade de vida. Não é só questão de ser um hábito. Não pode ser assim. Não é só uma questão de é a religião dos meus pais, então eu estou acostumado. Não pode ser assim, não é? Mas eu tenho visto com muita alegria naquilo que a gente tem podido acompanhar algumas coisas. Tenho visto com muita alegria esses jovens, esses adolescentes andando nos caminhos do Senhor. Para que o Fabrício não fique constrangido, eu vou dizer que eu conheci o Fernando. Alguém conhece o Fernando aqui? Fernando, conhece o Fernando? Né? Que Fernando eu estou falando? Eu estou falando desse Fernando aqui, rapaz. Né? Fernando, eu conheci o Fernando em 98. Não, eu vou entregar agora. Né? Fernando também era um adolescente, pré-adolescente, na verdade, quando nós o conhecemos. Ele é sobrinho de um grande amigo meu, é pastor também, um grande amigo meu, o pastor César Marinho. E quando estava entrando, eu ouvi aí, eu falei, puxa, cara, como é bom isso. Né? Vamos deixar para lá. Vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 1. Eu sei que todos conhecem esse salmo, né? E, como eu falo, a minha pretensão não é trazer nenhuma novidade, é só compartilhar realmente algumas coisas da palavra de Deus. Salmo de número 1. E este salmo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes
mente constrangidos a não desejarmos outra coisa senão te conhecer, Deus, senão viver contigo, senão viver para ti. Porque sem essa visão, sem este propósito, a nossa vida se torna inútil, Senhor Deus. Mas não queremos ter, pela vida que Tu nos deste em Cristo Jesus, uma existência aqui inútil. Faz-nos viver para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Porque eu falei, fiz toda essa menção à época que eu vim para cá, né? Ao Fabrício pequenininho, ao Fernando pré-adolescente. Eu podia dedurar muitas outras coisas aqui, mas né? Por que isso? Porque mais do que nunca, vocês jovens, eu vou ter que falar assim agora, né, porque já passei de 50, vocês jovens têm um desafio muito grande para viver. Vocês não imaginam o que é a glória do chamado do Senhor. E vocês não imaginam como é bom viver para essa glória. Os textos que foram lidos aqui nesta noite, todos eles foram, à medida do que estava acompanhando, lendo com vocês, todos os textos foram extremamente exortativos sobre muitos aspectos. A grande questão é como é que nós podemos experimentar isto? Como é que nós podemos viver na nossa juventude de forma intensa, de forma verdadeira, não de modo tangencial, não é? Superficial, uma vida com Deus. Muitos jovens têm uma vida, ou um conhecimento, ou um relacionamento com Cristo simplesmente superficial. Não é que lhes falta o conhecimento de quem é Cristo. Não é que lhes faltam informações de como viver para a glória do Senhor e como alcançar a intimidade com o Senhor. Mas é que de algum modo, em razão de uma série de apelos que a sociedade traz, que os modismos trazem, que a filosofia joga contra nós, aquelas manifestações do velho homem em nós, que a todo tempo para esta natureza ainda presente em nós, é lançada uma isca, migalha, para a gente, aquela história de João e Maria. Essas histórias são contadas ainda, né? João e Maria que foram na floresta, colocaram pão no caminho para não se perderem, os passarinhos vieram, tiraram ali, né, e eles se perderam lá, caíram na mão da bruxa. Depois vocês conhecem essa história. Mas o fato é que às vezes o mundo faz exatamente, age assim com a gente. Na verdade, não tira, ele vai jogando aquelas poucas migalhas e nós vamos nos afeiçoando, nos cativando a elas. Elas começam a adquirir um peso, uma relevância cada vez maior para nós, que nós acabamos nos esquecendo de como é que nós realmente podemos viver para o Senhor. Este salmo, o salmo de número 1, é um salmo muito interessante, porque, dentre outras coisas, ele é o salmo que abre aquele que é conhecido como o saltério, ou seja, como o conjunto dos cânticos, como o conjunto dos poemas, como o conjunto das composições poéticas que tratam de Deus e do relacionamento do homem com Deus, da dinâmica que é viver com Deus e viver para Deus neste mundo. Nós encontramos salmos de diversas naturezas. Nós encontramos salmos de ação de graças. Nós encontramos salmos, aqueles que são chamados salmos de imprecações. Nós encontramos salmos de confissões. Nós encontramos salmos que são chamados salmos de lamento, onde o autor se prostra diante de Deus, e diante do Senhor ele declara, ele torna clara, não que Deus não saiba, mas ele debulha diante de Deus as perseguições, as injúrias, as mentiras que são lançadas contra ele. E ele diz: ó Deus, trabalha na minha vida, trabalha na vida deles, vence, mostra, né, vence a minha causa, mostra o teu poder sobre a vida do teu servo. Essa é a dinâmica da vida. A vida como um todo, ela é marcada por esta série de experiências.
E é interessante nós observarmos, não que isto seja, nós temos um pastor aqui, né? Então eu já vou preparando, porque o cara pensa teologicamente, né? Está todo preparado. Mas só no sentido da ilustração, de um exemplo muito simples. Este livro, o livro dos Salmos, começa com este salmo que nós lemos, mas ele termina com um salmo de louvor. Ele termina com todo um convite à natureza, às hostes celestes, aos anjos, para cantarem, para louvarem ao Senhor. E é interessante o percurso que é feito. Isso é quase que uma ilustração das nossas vidas. A vida cristã, ela começa assim, com o chamado do Senhor e para o Senhor. E na nossa caminhada nós temos várias experiências. Nós passamos por decepções, nós passamos por insegurança, nós muitas vezes não sabemos que caminho seguir, surgem-nos dúvidas, nós experimentamos também alegrias, nós experimentamos algumas coisas, mesmo no caminho do Senhor, e principalmente no caminho do Senhor. Nós temos experiências marcantes ao longo da nossa juventude, mas a nossa caminhada é cheia de altos e baixos. A grande questão é, como é que nós podemos chegar lá e poder louvar ao Senhor? Chegar ao final de tudo, e como fala o último salmo, com toda a criação, nós entrarmos nessa dinâmica de que tudo em nós e a nossa vida serve para o louvor do Senhor, e chegarmos lá, não somente entendendo isso, mas chegarmos lá vivendo isto, tornando-nos participantes deste louvor ao Senhor da nossa salvação e ao Senhor das nossas vidas. Como é que nós podemos fazer isto? Por isso a importância desse salmo de número 1, porque ele vai dar a chave para tudo o que vem depois. E como é que começa esse salmo? Mantenha suas Bíblias abertas nesse salmo, por favor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É interessante nós começarmos a olhar para esse salmo pela primeira declaração que ele apresenta. A primeira expressão dele é qual? Primeira expressão dele é qual? Vamos lá, todo mundo junto, o que é que está escrito? Primeira expressão, bem-aventurado. Se eu fosse perguntar aqui, é muito provável que alguém dissesse o seguinte: o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz, né? Aí tem gente que diz: não, pastor, não é só feliz. Bem-aventurado significa feliz, feliz. Aí outro diz: não, como é presbiteriano, não era feliz, é feliz, 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 porque tem que ter no mínimo 3 argumentos, né? Então, feliz, feliz, feliz. Tudo bem, a expressão significa isso, mas a essência da felicidade expressa por essa palavra não é a felicidade em si, não é o sentimento nem a sensação da felicidade pela felicidade, não é o homem que é o centro desta experiência. A felicidade não existe para a satisfação do coração do homem, porque o que está por trás dessa expressão é que, na verdade, o bem-aventurado, essa expressão significa abençoado. Então só pode ser realmente feliz aquela pessoa que é abençoada. Não existe uma felicidade fora da bênção de Deus, e não há possibilidade de alguém realmente ser feliz desprezando a bênção de Deus. Ou seja, sem a presença, sem a direção, sem a ação, sem a intervenção de Deus na sua vida, não há possibilidade de felicidade. Mas se o homem é bem-aventurado, se ele é abençoado, nós temos que entender que a bênção sobre a vida do homem não depende só de Deus. O teólogo ali já pensou: peraí, isso aí é sinergismo, né? Isso aí é o homem trabalhando para a sua salvação, para a sua... Não é nesse sentido que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que à medida que Deus nos chama, Deus também nos deixa um caminho. Deus também nos deixa responsabilidades, que ao final de todas elas, se transformam em privilégios para nós. Nós temos que ter a consciência do que Deus tem proposto para nós, e de uma forma proposital,
radical, eu não gostaria de usar essa expressão, mas eu vou ter que usar essa expressão, de uma forma não acovardada, decidir-se por seguir na sua vida os padrões que determinam a bênção na vida da pessoa. Não que ela produza a bênção, mas o que eu estou dizendo é que é preciso haver um comprometimento com os fatores que determinam estas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Então, para que você realmente tenha uma vida plena, você já tem a graça de Deus, que é maior do que todas as coisas. Mas você também tem que se tornar consciente que você precisa entrar em compromisso com esse Deus. E o que é que esse texto diz? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É algo que ele adota como condução de sua vida. Todos os comentaristas apontam aqui para um processo, não é? Não anda, não se detém, nem se assenta. Realmente há um processo aqui. Mas é interessante também nós pensarmos o que está relacionado com cada momento deste processo. Quando nós lemos esse texto, a maior tendência nossa é de pensar o seguinte: olha, se bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, então eu vou viver na igreja. Na igreja não tem isso. Na igreja não tem pecado. Eu vou me separar do mundo, eu vou me separar do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. Mas desculpem, eu vou talvez surpreender, talvez até escandalizar algumas pessoas. Na verdade, todos esses substantivos aqui colocados, eles, na língua que foi escrito no Antigo Testamento, são adjetivos, ou seja, esse texto basicamente ele não diz bem-aventurado é o homem que não anda por estar longe. O caminho dos pecadores é aquele, eu estou neste caminho. O conselho dos pecadores é aquele, eu ando neste conselho. Não é? A roda dos escarnecedores está lá, bando de pecadores. O meu é aqui. Não é isso que o texto diz. Mas na verdade o que ele diz é bem-aventurado o homem que não segue conselhos ímpios. Não para em caminhos pecaminosos, nem participa da roda de... Eu me surpreendi, porque eu descobri essa palavra hoje, na roda de escarninhos, não é? O adjetivo é escarninhos mesmo, eu não sabia que existia. Eu falei, mas Deus, como é que tem uma palavra aqui que eu não consigo? Fui lá no dicionário serve para isso, pai dos burros, né? Foi lá, escarninho. Isso muda radicalmente a nossa maneira de pensar. Porque geralmente nós pensamos, estamos na igreja, tocamos no louvor, somos crentes, né? Nós participamos de rodas de cristãos. Como é que essas coisas poderiam se estabelecer no nosso meio? O problema não é o que está fora, o problema é o que você absorve, o que é que você deixa passar na sua mente, o que é que você deixa se sentar no seu coração, o que é que você deixa se tornar como um modelo de sua vida. Você pode estar sentado no banco da igreja e você ser alguém que está fatalmente perdido. Você pode sentar-se no banco da igreja por muitos anos e nunca conhecer efetivamente a graça de Deus. Sabe por quê? Porque na sua mente, ou aquilo que você alimenta, aquilo que você deseja, aquilo pelo que o seu coração sente sede, aquilo que saliva os desejos e os apetites da sua vida, são as coisas que estão fora do padrão de Deus. E pensamentos pecaminosos, caminhos pecaminosos, pensamentos ímpios, rodas de escarninhos, você encontra em qualquer lugar. Você pode estar aqui agora, me ouvindo, mas seu coração, o seu desejo e a sua carne está em outras coisas. Portanto, impiedade, pecaminosidade, escarninhos, você encontra em qualquer lugar, inclusive aqui. A grande questão é, você quer ser uma pessoa abençoada? O que passos você vai dar para que isso se torne uma realidade na sua vida? Você quer ter experiências reais com o Senhor? Quero. Eu cansei de conhecer a Deus, de ouvir falar. Eu quero andar agora nos caminhos dele. Eu quero saber quem de fato ele é. Isso depende muito do que você vai desejar, do que você vai estabelecer como propósito de vida no seu coração. A palavra de Deus diz, como é que pode um jovem guardar puro o seu caminho? A resposta qual é? Alguém lembra? Observando-o segundo a tua
Oi? Palavra. É por isso que logo a seguir vem. É interessante como o que estes primeiros versículos desse salmo diz. É que a realidade do pecado está muito mais próxima e é muito mais forte em nós do que nós possamos imaginar. Não está lá fora, não está nos outros, não está naquele lugar, está aqui. Está naquilo que nós desejamos, está naquilo que nós ansiamos e praticamos efetivamente. E é por isso que o antídoto para o contrapeso da bênção está no versículo de número 2. Por isso que diz: antes o seu prazer está na lei de quem? Do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe como você pode realmente lutar contra a pecaminosidade, contra a impiedade nos seus pensamentos, contra os escarninhos que podem se estabelecer no seu coração, contra qualquer coisa que se chame pelo nome de Deus, ou contra qualquer coisa que seja justa, digna e louvável diante de Deus? É você observar a lei de Deus, é você ler a lei de Deus. Tem alguns jovens daqui que são alunos lá no instituto. Tem uns que está faltando nesse momento, mas não vou dizer quem é não. E ontem, dando aula lá no instituto, uma coisa que nós acabamos comentando, né, porque as nossas aulas são mais, tem a parte de apresentação de conteúdo, mas uma das coisas que a gente procura trabalhar no instituto é o compartilhamento de vida, é nós conversarmos, nós partilharmos as nossas experiências. E uma coisa que eu tenho dito e tenho visto cada vez mais é que nós não aprendemos a ler a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que nós somos analfabetos funcionais, né? O que eu estou dizendo é que nós muitas vezes conhecemos o que diz, reconhecemos na nossa língua a que se refere cada palavra, as expressões ali, mas nós não estudamos, nós não descobrimos, nós não identificamos a vontade de Deus e a revelação de Deus na sua palavra. Nós nos contentamos em ler, mas não nos dispomos a moldar-nos segundo aquilo que a palavra de Deus ensina. Isso é algo contra o que todos nós lutamos por causa do pecado que é em nós. Então, para que nós possamos vencer a força do pecado, o que nós temos que fazer é estabelecer o que é que de fato nós amamos. O que é que de fato está no meio no seu coração? Gente, nós temos a possibilidade, temos o direito, em um certo sentido, né? Precisamos usar essa palavra com um determinado cuidado, e temos a alegria de amar muitas coisas, não é? Nós devemos, podemos e temos que amar os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos em Cristo. Temos que amar a vida, a beleza da vida. Tudo foi criado por amor a nós, diz a palavra de Deus, não é? Nós podemos usufruir da forma correta, da alegria da existência. Tudo isso é maravilhoso, irmãos e irmãs. Você pode amar as coisas, mas quem de fato é o centro do amor na sua vida? O que é que você ama acima de todas as coisas? O que é que você ama acima de você mesmo? O que é que você ama tão, desculpe a expressão, não é a mais adequada, mas o que é que você ama tão desesperadamente, tão intensamente, que você é capaz de anular a si mesmo para experimentar cada vez mais esse amor? Tem que ser Deus. E se eu quero conhecer a Deus, se eu quero amar a Deus, se eu quero experimentar a esse Deus, eu só posso amar a esse Deus, eu só posso chegar-me a Ele, eu só posso experimentar a Ele, se eu fizer através da sua palavra, por aquilo que Ele mesmo diz, que Ele é e que é a vontade dEle. Nós somos muito afeitos, nós somos muito apegados a emoções, não é?
Nós geralmente pensamos que amor é simplesmente um sentimento, e nós deixamos que o sentimento, aqui nem tanto, né? Mas de vez em quando, nós deixamos que o sentimento nos tome conta da nossa mente, do nosso coração. Como é bom, como é gostoso amar. Amar envolve isso. Mas irmãos e irmãs, amar a Deus significa conhecê-lo de forma apropriada, ter sede dele e nos amoldar à vontade dele. Antes, o seu prazer, a sua alegria, o seu contentamento, a sua satisfação, aquilo que traz, que alimenta emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente o seu ser, aquilo que se torna o deleite, ainda que outras coisas ao redor estejam como um caos, a lei do Senhor. Mas é interessante que o que às vezes pode nos escapar é que o que esse texto diz é que antes o seu prazer está na lei do Senhor, não significa que nós amamos o livro, não significa que nós amamos os preceitos morais e espirituais. Na verdade, o que aqui está envolvido é o amor a Deus, e que nós conhecemos e experimentamos este amor através da sua palavra. Porque nesse versículo número 2, como é que está escrita a palavra Senhor aí na Bíblia de vocês, nas nossas Bíblias? Com todas as letras maiúsculas. E vocês guardem isso. Quem não sabe, eu sei que algumas pessoas têm conhecimento disso, mas quem não sabe, guarde isso. Todas as vezes que a palavra Senhor surge escrita no Antigo Testamento deste modo, é porque ali a palavra que foi traduzida como Senhor é o nome ou a expressão que indica ou que era usada como nome próprio de Deus. Significa que aqui está a palavra Yahvé. E é interessante porque, teologicamente, todas as vezes que esta palavra era usada, era escrita, todas as vezes que ela estava no texto, significava que ali algo da aliança de Deus com o homem era ressaltado. Era a percepção de que Deus é o Deus que é o Deus da aliança. Então é interessante, antes o seu prazer está na lei do Senhor da aliança, o Deus da aliança, o Deus que se compromete, o Deus que se revela, o Deus que fala, o Deus que indica o caminho, o Deus que instrui. Porque a palavra lei, que é Torá no hebraico, ela não significa simplesmente norma, ela não significa simplesmente preceitos imutáveis, não é? Ela também significa instrução, direção, ensino. Então significa que nós temos prazer no ensino, na instrução, na direção, no caminho que o Deus da aliança nos aponta através da sua palavra. O seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, ele faz o quê? Medita de dia e de noite. Vamos meditar na lei do Senhor? Não. Meditar significa o quê? Meditar significa você pensar, repensar, pensar nos detalhes, observar o que Deus está dizendo, ver o que Deus revela de si mesmo, do seu amor para nós, da sua providência para nós, da sua graça para nós, dos seus propósitos para nós. Cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você começa de fato a refletir naquilo que Deus está dizendo ou revelou de si mesmo através da sua palavra, você crescer nesse prazer, isso ser tão importante, isso assumir um peso, isso assumir uma relevância tão expressiva na sua vida, que você passa a deixar, num certo sentido, ou ao menos passa a caracterizar a sua vida o fato deste norteamento de Deus se estabelecer sobre você de dia e de noite, todo o tempo. O hebreu, ele tinha este recurso de expressão, né? Para mencionar a totalidade das coisas. Ele mencionava a totalidade falando dos seus opostos: céus e terra, bênção e maldição, alfa e ômega, dia e noite.
a totalidade da sua existência, da sua vida, daquilo que toma conta do seu coração, daquilo que determina os seus princípios de conduta, daquilo que determina as suas afeições, ser a lei do Senhor, porque através dela você conhece o seu Senhor e Ele te fala, Ele te orienta, Ele faz com que, como acontece nos Salmos, nos seus momentos de dúvida, nos seus momentos que você, diante dos desafios da vida, você dá uma trupicada, né? Como fala, você tropeça, você, puxa vida, Deus, pequei contra ti somente, fiz o que era mal diante dos teus olhos. Aí você confessa, você experimenta a graça de Deus. Outras vezes você diz, Senhor, eu não sei que caminho andar, né? Eu não sei por onde seguir. Olha só, Deus, quantas coisas estão acontecendo, quantos contratempos, quantas perseguições, quantos desafios, quantas zombarias eu estou sofrendo por ao menos tentar andar de acordo com os teus caminhos. Olha como os adversários, como os inimigos têm se multiplicado, como tem agido, Senhor, a minha alma está angustiada, eu estou a ponto de desistir, eu não consigo resistir a isso, eu não tenho força para isso. Você confessa isso, você diz isso diante de Deus e Deus mostra a sua graça. E você vai caminhando nisso, nessas experiências, dirigidos pela lei do Senhor, pela lei, pela instrução do Senhor que se aliancia. E você então, mesmo com seus altos e baixos, e tanto nos altos como nos baixos, você experimentar a graça de Deus que sustenta a sua vida. E você chega ao final e dizer, louvai ao Senhor toda a terra, louvai, né, céus e terras, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai no seu santuário, e depois terminar o livro dizendo, observe qual é o último versículo do livro de Salmo. Vamos lá, né, eu estou citando, mas dá uma olhadinha no último versículo do livro de Salmo. Vamos ler juntos esse último versículo? O que é que esse versículo diz? Todo todo ser que respira, você respira. Todo ser que aí subjaz a ideia de que Deus é aquilo que você respira. E termina este salmo com uma expressão que nós falamos N vezes, mas nem sempre sabemos o que ela significa. A expressão aleluia. A expressão aleluia significa exaltai a Deus, levantai a Deus, colocai a Deus em destaque. Você passar por todas essas coisas e ao final você, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia, Deus seja exaltado. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. Sabe por quê? Porque dentre outras coisas, não só você vai ter experiências prazerosas, mas você vai experimentar uma segurança e uma estabilidade que não pode ser alcançada por outros meios. No Salmo número 1, versículo número 3, diz que aquele bem-aventurado que medita na lei do Senhor, por ter prazer no Senhor e na sua lei, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será o quê? Bem sucedido. Por causa da teologia neopentecostal, a gente precisa ter cuidado com essa expressão ser bem sucedido. Ela basicamente significa que tudo quanto a pessoa realiza alcançará um resultado útil. A ideia é essa da expressão. Mas, por ter o seu prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Quando eu estava lendo novamente esse texto, eu lembrei de uma parábola que Jesus Cristo contou. De que um homem plantou uma figueira no meio da vinha, e por 3 anos, na época que ela deveria dar fruto, ele foi lá, buscou encontrar frutos nela e não achou. Chegou, acabou a paciência dele, ele era presbiteriano também, 3 anos. Chegou lá, acaba. O funcionário, né? Vem aqui, corta aí, porque ela está inutilmente ocupando espaço. Não, senhor, não faz isso. Vamos fazer o seguinte, deixa mais 1 ano. Eu vou adubar,
eu vou cuidar, eu vou colocar fertilizante, eu vou regá-la, e aí, vamos ver. Aí o senhor, daqui a um ano o senhor vem procurar. Se ela der fruto, bem está, ela vai ficar. Se não der fruto, corta. Tá bom? Tá bom. E a parábola acabou aí. Ninguém sabe o que aconteceu com a figueira. Não disse se ela foi cortada, não disse se ela produziu o fruto e permaneceu. Nós ficamos sem saber isto. Não é? Eu me lembrei também de outra ocasião em que Jesus, numa das suas caminhadas, foi a uma figueira lá, olhou, procurou, não achou figo, nunca mais desfrutos. No outro dia ela estava murcha. Porque nós somos fracos, somos limitados, frequentemente nós necessitamos que algum trato semelhante a esse, né? Tudo isso essa parábola, e mesmo o fato da maldição, né, vamos dizer assim, que Jesus lançou contra a figueira, todas essas coisas se tornam analogias, se tornam comparação, figuras da nossa própria realidade. Nós somos falhos, e de vez em quando alguns de nós precisa, sabe, de vez em quando Deus ainda permita, por sua graça, que seja recavado ao redor das nossas raízes, que sejam lançados adubos, que aquilo que nutre, aquilo que traz saúde, aquilo que traz vigor, seja novamente colocado aos nossos pés. Mas muitas vezes, apesar de todo esse cuidado, nós não produzimos fruto. E eu não estou falando aqui de eleição ou não eleição. Esqueçam, não é nessa direção que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes nós precisamos disso e tantas vezes nós falhamos, mesmo quando os cuidados de Deus são de uma forma muito evidente lançados a nosso favor. Mas o que este salmo diz é que aquele que tem prazer na lei de Deus e no Deus da lei, que medita nesta lei, que procura adequar o seu pensar, que procura adequar o seu caminho, que procura o ambiente em que o engrandecimento, a exaltação, o conhecimento de Deus é compartilhado. As pessoas que buscam isso, é interessante, o texto neste salmo diz, ele é como árvore. De uma forma estranha, ele é como árvore. Então, se você busca isso, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas falhas, creia no que Deus fez na sua vida e no que você foi tornado por Ele. Você é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Qual é o tempo devido de uma árvore dar fruto? Qualquer planta dá fruto. Qual é o tempo devido dela dar fruto? A resposta é tão fácil. Cada uma tem um tempo? Você quer derrubar o pastor, né? Fala a verdade. Não, mas isso faz parte da resposta. De fato, cada uma tem um tempo. Agora a questão é, qual é o tempo dela produzir? Quando está madura? Tem que ter maturidade e tal. Mas o tempo certo dela produzir é o tempo dela produzir. Bobeira, né? Não, mas para um pouquinho e pensa. No devido tempo dá o seu fruto. Qual é o tempo devido dela frutificar? O tempo que ela deve mostrar os frutos. Aquele que medita na lei do Senhor, aquele que procura direcionar ou ter a sua mente trabalhada pela graça de Deus, tomando o pensar, tomando o decidir, tomando o falar, esse todas as vezes que precisar produzir o fruto, ele vai produzir os frutos consequentes desta atitude, deste relacionamento com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Na hora que você olhar para ele e ele tiver que ser honesto, ainda que isso incorra em prejuízo pessoal, ele vai ser honesto.
Porque Ele não vai colocar o seu valor ou a sua preservação acima do que é certo. A palavra de Deus, inclusive, diz isso: quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Né? Quem estará na tua presença? E diz, dentre outras coisas, que Ele é aquele que não falta com a verdade. O tempo de produzir o fruto é o tempo que você deve produzir. Agora você não vai... Gente, o alimento que nós temos, a água que nós temos, aquilo que nos favorece, aquilo que permite, o ambiente que permite que nossas raízes se finquem, que nós cresçamos com saúde, que nós vicejemos, que nós produzamos os nossos frutos, é a palavra de Deus. É como árvore plantada junto com a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Produzirá ou resultará em algo útil, algo digno, algo justo, algo louvável. Mas ele só vai conseguir isso se ele amar a palavra e se ele amar ao Deus da palavra. Se a sua vida for dirigida pelos parâmetros aqui estabelecidos. Os ímpios não têm chance de ser assim. Diz o texto: são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação, ou seja, no ajuntamento dos justos. Todas as vezes que nós optamos por seguir conselhos ímpios, deter-nos em caminhos de pecadores, participarmos das rodas de escárnio, nós, em alguma medida, experimentamos a maldição dos ímpios. Alguém está assistindo a novelinha das 18 horas da Rede Globo? Não, isso não é pecado não, pode falar, gente. Né? Tá bom. Não tem problema. O Fabrício levantou assim lá atrás. É outra que eu tenho para contar de você, Fabrício. Bom, eu não assisto todos os dias. Só no dia que eu estou jantando. Bom, mas basicamente, até agora ao menos, eu só vou contar uma partezinha da trama. A história de uma mulher que teve um filho, não podia criá-lo, deu para alguém, e depois que essa criança cresceu, eles perderam, né, o contato. Depois que essa criança cresceu, sabia que não era filho daquela família, não tinha pai nem mãe e tal, e aconselhado, ele foi procurar a sua mãe na cidade. Por várias vezes, ocasionalmente, cruzando a cidade, indo na igreja e tal, ele cruzava com a mãe dele estava ali, ele não sabia que ela era a mãe dele, nem ela sabia, logicamente, que ele era o filho. E criaram uma simpatia, tudo sem saber disto. E às vezes eu fico pensando, será que quando nós, chamados para ser justos, conhecer a Deus, experimentar a intimidade com o Senhor, ter o conhecimento do seu propósito para nós, quando nós abrimos mãos disso, será que Deus olha para nós e nos reconhece como filho? É esquisito pensar nisso, né? Deus olhar para nós e... Ô pai, eu sou fulano de tal. Eu não consigo te reconhecer no meio disso, não. Nós nos assemelhamos aos ímpios. Os ímpios não são assim. Quantas vezes você já viu isso? Quantas vezes, aquelas ocasiões todas que você resolveu pisar na bola, não, eu vou fazer meu caminho, que Deus o quê? Eu também não posso ser dono do meu nariz, eu não posso definir meu caminho. Quantas vezes que você resolveu fazer isso? Desculpa, eu não sei nem se existe mais essa expressão, mas eu vou usar ela, eu sou quadrado mesmo. Você se estrepou na vida. Você se deu mal. Você só colheu aquilo que você nunca imaginava colher, e você insiste ainda muitas vezes nisso. Deus está dizendo aqui, eu tenho um caminho de bênção para você. Eu tenho uma vida abençoada para você. Eu tenho uma vida com propósito. Eu tenho para você uma vida com estabilidade. Eu tenho para você uma vida de realização por produção de fruto, de um lugar estável, de encontrar prazer, de encontrar realização, porque você insiste nesse descaminho. E quanto mais você insiste, mais você vive isso. Os ímpios não são assim, são como
palha. Palha que o vento dispersa. É exatamente por isso, por não serem assim, que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores no ajuntamento dos justos. Mas há uma bênção maior para aquele que busca a vontade de Deus. O versículo número 6. Vamos ler juntos? Vamos ver? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios está havendo uma clara distinção entre uma coisa e outra. É interessante porque diz assim, que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores no ajuntamento ou na congregação dos justos. Mas o centro, o prazer e como eu vou dizer, a essência, a razão, a causa, não é? O tronco do ajustamento dos justos não é a comunidade dos justos, mas é o conhecimento do Senhor. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. E outra coisa que nós precisamos nos lembrar é que o judeu, quando usava essa expressão conhecer, ela não indicava, ela não era usada primeiramente no sentido de ter informação, mas é conhecer no sentido de conviver, de ter um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo. Olha o que acontece ao final na vida daquele que escolhe ser bem-aventurado. O Senhor conhece o caminho dos justos. É você chegar ao conhecimento de Deus. É você experimentar Deus. É a razão da sua vida, do seu prazer ser Deus. E pela experiência com Deus, por esse Deus, observe que no final, no versículo 6, a palavra Senhor está novamente escrita do mesmo modo que no versículo número 2. Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que dá aliança, o Deus da convivência, o Deus do pacto. Não é? O Senhor conhece, o Deus da aliança se faz presente. O Deus da aliança se deixa conhecer em sua intimidade. Inclusive a palavra de Deus diz isso, que a intimidade do Senhor é para aqueles Deus se dá a conhecer, e conhecer na intimidade. E você não vive mais uma vida religiosa estéril, aquilo como eu me expressei no início, uma vida com Deus tangencialmente, na casca, na superfície. Você sabe a essência. Aí você pode dizer assim, eu sei em quem tenho crido, eu sei o Deus, eu conheço o Deus em quem eu creio. Eu conheço aquele a quem entreguei a minha vida. Eu conheço aquele que diz, olha, confia em mim, deixa estar que eu estou cuidando de você. Nos altos e baixos, nas perseguições, no meio das nossas fraquezas, das nossas inquietações, também no meio das nossas expressões de louvor, de ação de graças, de exaltação, Deus estará ali presente. E ao final de todas as coisas, nós dizemos, todo ser que respira, louve ao Senhor, porque a vida consiste nisso. Porque essa é a essência da vida. Tem um cântico que foi traduzido para nós, quase que, não, na verdade literalmente, quase. E que diz assim, este é o meu, já conhece esse cântico? Este é o meu respirar. Tua palavra viva em mim. Não é? E é isso, gente. É você amar a Deus a ponto de aquilo que você respira, aquilo que te oxigena, aquilo que te traz saúde, aquilo que te dá força, aquilo que te faz seguir em frente, ser Deus agindo na sua vida. Portanto, aquela exortação que foi lida no texto de Colossenses hoje, releia ela depois, quando chegar em casa. Vamos pensar nas coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, nosso coração lá. E aí, quando Cristo se manifestar, nós também seremos com Ele manifestados em glória. Puxa vida, que experiência, gente. Que coisa extraordinária. Quando isso se
estabelecer de forma irrevogável, mas nós podemos viver isto agora, algo dado em medida, né? Algo ainda porcionado, mas nós podemos experimentar isto, esta vivência, essa experimentação da glória de Cristo sendo revelada em nós já desde agora, sendo preparados e já saboreando. Sabe como é? Foi sexta-feira, foi ontem, né? Foi. Eu sou meio. Ontem o pastor Eliomar e a Ana deram um pulinho lá em casa, né? Na verdade, eles foram na casa do Enéas, né? Da Luzenia. Estavam saindo e tropeçaram, caíram lá em casa. Somos vizinhos, né? Aí nós abrimos lá, tal, a porta. Hoje a Rosângela já estava comentando, eu não sei se você sentiu isso, vocês, né, sentiram isso. Hoje a Rosângela estava comentando, ela falou: Silas, você ouviu que quando você abriu a porta para o Eliomar e a Ana entrarem, você viu o cheiro de carne que estava aqui em casa? Carne assada. Você sentiu o cheiro? Não? É pecador. Eu tinha feito carne assada um pouquinho antes lá, né? Eu percebi isso. É que quando você está entrando, a gente fez assim. Aí eu cheirei para lá. Não, mas estava mesmo, gente. E fazia mais de 1 hora que eu tinha feito lá a carne para a gente jantar, né? E ela falou: você viu? Eu falei: vi. Eu falei: fiquei até com vergonha, porque ele é capaz de ter pensado, ela estava aí, eles nem ofereceram, tal, essas coisas, né? Mas sabe aquele negócio de você, de uma certa forma, você já está sentindo, sabe, você está começando a ser despertado o seu apetite pela glória de Deus. As pequenas coisas que Deus concede, as pequenas experiências, as coisas prazerosas, você já está começando a conhecer esse cheiro, o cheiro da glória de Deus. Esse saborzinho, é o saborzinho da glória de Deus. E você já está começando a, sabe, salivar, sentir o sabor disso, da glória que está por vir a ser revelada em nós, que é a glória incomparável, porque é a glória do nosso Senhor, para a qual Ele nos chamou. Aproveite enquanto você é jovem. Aproveite enquanto você pode experimentar isso, dando toda a força, todo o vigor, todo o potencial da sua vida e da sua existência. Faça isso. Experimente a Deus. Procure andar nos caminhos dele. Precisa ser uma atitude consciente, gente. Não andar no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, mas ter o seu prazer na lei do Senhor. Meditar nessa lei dia e noite. E por consequência dela, adquirir estabilidade. E ao final de todas as coisas, aquela que é a experiência mais gloriosa que você pode experimentar na sua vida é a companhia, a presença, o conhecimento íntimo de Deus na sua vida. Aí você vai chegar lá no final e dizer: todo ser que respira louve ao Senhor, aleluia, Deus seja exaltado. Em nome de Jesus, que isso aconteça na vida de cada um de nós, nas nossas vidas, para a glória do nosso Deus. Amém? Deus os abençoe.